Olá! Hoje a gente vai mergulhar um assunto que está mudando as regras do jogo, principalmente para os pequenos negócios. A tal da internet das coisas, ou IoT. Muita gente ainda acha que isso é coisa de ficção científica, algo super complexo, caro, só para multinacional, sabe? Mas a ideia aqui é mostrar como essa tecnologia, na verdade, pode ser uma aliada incrível e bem mais acessível do que se imagina, para deixar qualquer operação muito mais inteligente. Pois é, existe essa percepção, né, de que tecnologia de ponta é um luxo, algo que só as grandes corporações com aqueles orçamentos gigantescos conseguem ter. Mas será que isso é verdade mesmo? Hoje a gente vai questionar justamente essa ideia e ver como a inovação pode estar sim ao alcance de todos. Tá, mas vamos simplificar. O que é afinal essa internet das coisas? Pensa assim, é basicamente uma grande rede de coisas que conversam entre si. Sensores, máquinas, até ferramentas. Tudo coletando dados do ambiente o tempo todo e compartilhando essas informações. É isso que transforma objetos comuns do dia a dia em objetos inteligentes. Para a gente entender de verdade o poder da IoT, primeiro a gente precisa olhar para o cenário que muitas pequenas empresas enfrentam. São aqueles desafios bem conhecidos que, historicamente, acabam limitando o crescimento e a competição no mercado. E essas barreiras são bem familiares, né? O capital é mais curto para fazer grandes investimentos, o acesso àquelas tecnologias mais avançadas é mais difícil e nem sempre é fácil encontrar mão de obra super especializada para lidar com sistemas muito complexos. É um ciclo que, com as ferramentas de sempre, é bem complicado de quebrar. E é exatamente aqui que a história começa a mudar. A IoT não é só mais uma tecnologia. Ela entra em cena como uma força que nivela o jogo, sabe? Ela vem para quebrar essas barreiras e dar aos pequenos negócios as mesmas armas, as mesmas capacidades que antes só os grandões tinham. Bom, e como é que essa democratização acontece na prática? Como a IoT se transforma numa vantagem competitiva real, algo que se pode pegar, sentir e, o mais importante, implementar hoje mesmo? Essa imagem aqui captura perfeitamente o objetivo. Um ambiente de trabalho onde a eficiência não é mais um sonho, mas sim uma realidade. A IoT torna essa visão de um negócio conectado e inteligente uma possibilidade concreta para todo mundo. O contraste que a gente vê aqui é a chave de tudo. De um lado, o jeito tradicional de fazer as coisas, custos altos, sistemas complicados e muitas vezes decisões tomadas com base no achismo, na intuição. Do outro lado, a abordagem com o IoT. Investimentos que podem começar pequenos e crescer junto com o negócio, soluções fáceis de usar e o ponto central, decisões baseadas em dados, em fatos. Ok, a teoria é ótima, mas vamos falar de grana, de resultados. Como é que a IoT se traduz em economia e eficiência no dia a dia? Agora é hora de ver os benefícios na prática. O primeiro grande ganho, talvez o mais importante, é recuperar o recurso mais valioso de todos, o tempo. Num pequeno negócio, cada minuto que se deixa de gastar com uma tarefa repetitiva é um minuto que se ganha para focar naquilo que realmente faz a empresa crescer. Imagina só a diferença. O jeito manual significa horas e mais horas de gente fazendo checagem de estoque, lendo o medidor, verificando o equipamento. Com a automação da IoT, os sensores fazem isso sozinhos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com precisão. Isso libera a equipe para pensar, criar, vender para o trabalho que realmente agrega valor. E tem mais. O outro benefício incrível é a capacidade de prever problemas antes que eles aconteçam. Pensa num sensor de temperatura num freezer que avisa que a temperatura está subindo antes de a comida estragar. Ou um sensor de vibração numa máquina que diz, olha, preciso de manutenção, antes que ela quebre e pare a produção. Isso é economia na veia. E os números são impressionantes. 30%. Pensa nisso, uma redução média de 30% no desperdício de material e produto. O que isso significa no caixa no final do mês? É um dinheiro que deixa de ir para o lixo e vai direto para o lucro. E não para por aí. Quase metade das quebras inesperadas de equipamentos podem ser evitadas. Uma queda de 45% em parada surpresa significa menos correria, menos custo com o conserto de emergência e, principalmente, mais estabilidade na operação. É a diferença entre apagar incêndio todo dia e ter uma operação previsível. Essa imagem de um painel de dados, um dashboard, resume a nova realidade. A questão central é essa: sair do campo da suposição, do eu acho que, e entrar na era do eu sei que. Com dados chegando em tempo real, as decisões ficam não só mais inteligentes, mas muito mais rápidas. Certo, os benefícios são claros, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Por onde eu começo?
A boa notícia é que não precisa ser uma revolução da noite para o dia. O caminho para adotar a IoT pode ser gradual, inteligente e muito estratégico. E esse caminho de 5 passos aqui é genial por ser simples. Primeiro, identifique uma dor específica, um problema real na operação. Depois, pesquise uma solução que caiba no bolso. Comece pequeno, com um projeto piloto, bem focado. Aí, meça os resultados. Deu certo? O retorno sobre o investimento apareceu? Ótimo! Aí sim é hora de expandir para outras áreas. Sem risco, passo a passo. E essa frase aqui, nossa, ela resume a filosofia perfeitamente. A chave do sucesso com IoT para pequenas empresas não é fazer uma transformação radical e arriscada. É uma evolução. Começar pequeno, provar o valor daquilo, aprendendo o processo e ir crescendo a partir dos resultados. Então, fica muito claro para onde o futuro está indo. A internet das coisas deixou de ser uma tendência para se tornar a base de como os negócios vão funcionar. É sobre construir uma empresa, não importa o tamanho, que seja mais eficiente, mais competitiva e, acima de tudo, mais inteligente, porque suas decisões são baseadas em fatos. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Cada máquina, cada processo, cada cantinho de um negócio está gerando dados o tempo todo. De certa forma, o negócio está falando. A tecnologia IoT nos dá os ouvidos para escutar o que ele tem a dizer. A questão então não é mais se devemos ouvir, mas quando vamos começar.